estou aqui no seu canal católico, belo e santo, com alegria que eu te acolho nesse dia de hoje. Muito obrigado por você estar aí, nos acompanhando, nos prestigiando, apoiando essa missão. Este canal existe para a glória de Deus, para nos trazer conhecimento, para nos edificar na fé, para nos trazer informações. Então eu agradeço, nós precisamos de você, fique aí conosco, porque o nosso episódio de hoje vai ser sobre um assunto bastante interessante. A Igreja Católica, ela celebra nesse mês de outubro o mês das missões, o mês missionário, e nós caminhamos com a Igreja. Então, nós queremos hoje falar sobre o leigo missionário. Você sabe o que é isso? O que é aquele leigo que tem a sua família, ele tem o seu trabalho, mas ele se coloca a serviço de Deus. Ele é um instrumento de Deus na missão. Mas nós estamos aqui com uma pessoa que vive essa realidade, uma pessoa que tem um profundo conhecimento e experiência da vida missionária, que é o meu amigo, um homem que eu respeito, como homem de Deus, como pai de família, que é o Sérgio Arocas. Sérgio, bem-vindo. Eu tenho a honra de receber você aqui nesse dia, te agradeço. E fique à vontade para você cumprimentar quem nos acompanha, se apresentar. Prazer enorme estar aqui com essa amiga de longa data, de longa caminhada, para falar de um tema tão importante na nossa igreja e um tema que tem tudo a ver com a minha vida, né? Então, quero saudar você que está participando conosco, que Deus possa nos iluminar nessa tarde linda, para que nós possamos partilhar de algo tão lindo dentro da Igreja Católica, né? A igreja dá essa oportunidade para o leigo poder participar de forma ativa, e isso é algo lindo e maravilhoso. Um prazer enorme, Creuza, estar aqui com você nesse programa tão especial. Obrigada, Sérgio. Para nós é verdadeiramente uma grande honra, né? Realmente, assim, nós já nos conhecemos há muitos anos, já fizemos missão juntos, Verdade. né? Vivemos essa experiência de ser missionários juntos na mesma missão, foi fantástico. E o Sérgio está sempre aí onde Deus o envia, onde Deus o chama. Isso é o missionário, verdadeiramente, né, Sérgio? Aquele que vai onde Deus quer, vai enviado por Deus. E fale um pouco de quem é o Sérgio, né? Você conte um pouco sobre a sua pessoa. Então, hoje eu tenho 47 anos, né, sou casado há 24 e há 27 anos eu tive essa graça de ter essa revelação de Deus na minha vida, um chamado, né, para fazer parte dessa igreja que eu amo tanto. Eu tenho 4 filhos, Miguel Arcanjo, que tem 18, está fazendo faculdade de medicina em Ribeirão Preto, a Maria Clara, que tem 16 anos, tem um testemunho lindo, né, que eu já Verdade. contei aqui, ela foi curada de um câncer, e também está fazendo faculdade de medicina com 16 anos. Eu tenho um filho que está no céu. Na pandemia, a Emily estava grávida e depois de 4 meses de gravidez, a gente agora tem esse anjinho intercedendo por nós no céu. E a Maria Cecília, que está com 5 aninhos, é a nossa caçulinha. Eu sou missionário, eu coordeno um grupo chamado Orando com Poder, lá no Santuário Basílica Sagrada Família. Faço parte também da comunidade Nossa Senhora das Graças, no condomínio Aldeia do Vale. Lá eu sou ministro de Eucaristia, minha esposa é coordenadora da liturgia, né? E conciliando tudo isso, sou um profissional, eu sou empresário do agronegócio, então parte da minha vida, prioridade é Deus, é a missão, e o que sobra eu consigo conciliar isso também com o meu trabalho, e graças a Deus é possível conciliar tudo isso, é uma grande bênção de Deus. Podemos continuar aqui o nosso bate-papo, apreciando um cafezinho. Claro, Faz favor, deixe-me servi-lo.
Cafezinho sem açúcar, né? Que é... Olha, eu também aprecio sem açúcar. O sinal tá muito bom. Então, sempre é preparado por mim. Que bênção. Obrigada. Sérgio, como que começou esse seu chamado para a vida missionária, para servir ao nosso Deus? Eu até comentava com você aqui, antes da gente começar, até os meus 19 anos, eu não frequentava a igreja, eu era uma pessoa extremamente afastada dessa realidade. Minha mãe foi católica por muito tempo, e eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, e nesse período a minha mãe ela foi abraçada pelos evangélicos, e ela acabou indo para a igreja protestante. E ela tentou me levar várias vezes, e eu nunca fui, nunca me identifiquei, nunca me abri. E acabou assim que pela perda do meu pai, eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu vivenciei uma juventude bem rebelde, bem longe de Deus, experimentei muitas coisas que me fez muito mal, graças a Deus, droga não, mas coisas terríveis na área da sexualidade, brigas, desavenças, festas exageradas, dei muito trabalho. Mas eu te contava, teve um episódio que mudou minha vida. Né? Quando eu olhei aqui para essa imagem do Papa João Paulo, eu me arrepiei porque isso faz parte do meu chamado, da minha conversão, né? Do meu processo de conversão. Eu era skatista, roqueiro, gostava de bandas de rock pesado. Depois eu fui ver, a maioria dessas bandas eram até satânicas. Então, depois que eu conheci a Deus, eu renunciei a tudo isso. E num dia, disseram para mim, o Papa vai estar no Serra Dourada. E um amigo meu, skatista também, falou, vamos lá ver qual que é desse Papa. E a gente foi mais por curiosidade, por ver pessoas ali reunidas, né? E eu lembro que eu fiquei lá em cima do viaduto, o Papa deu todo um discurso ali, eu já comecei a interessar um pouco, e de repente o Papa entra no Papa Móvel e passa na minha frente, assim, coisa de 3 metros. E eu olhei para aquela imagem do Papa e, inexplicavelmente, uma pessoa que não conhecia nada, que não tinha noção nenhuma de fé, aquilo mexeu comigo. E na outra semana esse amigo me chamou para ir para uma missa, eu lembro bem ali no Coração de Maria, ali no centro. Foi meu primeiro contato assim com a igreja. Eu fui para essa missa. De lá recebi o convite para conhecer o grupo Atletas de Jesus. E de lá para cá eu nunca mais abandonei esse caminho. Eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 47. E a minha vida se transformou totalmente. Um ano depois que eu estava na igreja, eu não tinha primeira comunhão, eu recebi a primeira comunhão. Eu já me interessei em fazer a crisma, fiz a crisma, no outro ano já me tornei catequista. E assim começou a minha vida missionária, né? Foi acontecendo assim um chamado de Deus. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa fechada e de repente Deus, dentro das minhas misérias, confiou em mim algo tão lindo. Hoje eu posso dizer que eu nasci para isso. Muitas pessoas estão tentando descobrir qual que é o seu chamado, a sua vocação. Eu tenho muito claro qual é a minha vocação, qual que é o meu chamado. Belíssimo isso. E vejamos aí que quão forte é a figura, a presença do Papa. Né? Você estava distante da igreja e a partir daquele encontro, a sua vida mudou. Papa João Paulo II, né? Um Papa da nossa época. Verdade. Você teve a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né? Olha que coisa impactante. Eu já o conheço há bastante tempo e eu não sabia disso. E depois disso, já pregando, eu certa vez li aquela palavra do Atos dos Apóstolos que fala que a sombra dos apóstolos curava as pessoas, né? E eu me senti curado, porque
3 metros dentro de um papamóvel, com certeza o sol estava forte, aquela sombra bateu em mim. Isso não é idolatria nenhuma, isso é palavra de Deus pura, né? A palavra Papa, Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Então, eu tenho certeza que aquela sombra do Papa, né, a graça de Deus sobre um homem que Deus deu a ele, que ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, tem tudo a ver mesmo e eu fico muito feliz de olhar para aquele momento e saber que um momento muito simples mudou a minha vida para sempre. Belíssimo, impactante mesmo. E assim, Sérgio, foi esse encontro, tá, mas foi a partir desse encontro, mas o que é realmente que te motivou a abraçar, né, a missão dentro da igreja? Assim que eu fiz a crisma, eu estava com o coração muito aberto, então eu fiz uma crisma assim, bem profunda. Eu estudei, eu quis me inteirar sobre o assunto. Eu não conhecia nada sobre a Bíblia e minha mãe insistia para eu ler a Bíblia, eu nunca quis. E eu lembro que quando eu estava naquela paixão, naquele primeiro amor, às vezes eu passava 4 horas diárias dentro do meu quarto lendo a palavra. Eu lembro que minha mãe batia na porta e falava: "Ó, tá bom, se ler a Bíblia muito pode ficar doido". E eu falava: "Não, mãe, mas eu já tô doido de amor por Jesus, Que né?". lindo. Então, lendo a palavra e fazendo a crisma, e a crisma é uma confirmação, né, do batismo, e a gente receber aquele Espírito Santo e dizer: "Não, agora eu quero abraçar a minha fé". E a fé é sair dessa zona de conforto, de achar que eu estou na igreja só para receber as graças. O tamanho da bênção que Deus fez na minha vida, eu não podia ficar calado. Eu queria gritar para o mundo o que eu estava experimentando, o que eu experimentei, o que isso fez na minha vida. E aí surgiu esse desejo profundo de anunciar a palavra. Eu não sabia como, de que forma, era muito tímido, eu tinha muita dificuldade de falar. Eu lembro que, às vezes, na escola, para apresentar trabalho, eu era muito bom para escrever, para dar as ideias. Na hora de apresentar, eu travava. Eu tinha muita dificuldade de comunicar com as pessoas. E, de repente, veio aquele calor no meu coração e eu falava: eu preciso vencer isso. E aí eu comecei a ouvir pregações, eu ia para a escola, levava um foninho, e nos intervalos eu ouvia uma pregação de alguém, olhava para alguns pregadores e falava: isso aqui que eu quero para a minha vida. Então começou assim. Eu lembro a primeira pregação que eu dei, e eu, na verdade, não consegui falar muita coisa. Eu falei: eu vou dar um testemunho para quebrar o gelo. Quando eu vi, eu já tinha falado tanto que a plaquinha subiu, quer dizer, ficou só no testemunho, né? Mas as coisas foram acontecendo naturalmente, conduzidas pelo Espírito Santo. Tem uma frase que eu gosto muito: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Nunca me senti um capacitado, sempre me senti um escolhido de Deus, né? Então, quando Deus te escolhe, Ele mesmo te capacita, Ele mesmo coloca as palavras na sua boca. No Evangelho de São João diz: não sois vós que falareis, é o meu Espírito que falará em vós. Então, eu acredito muito nisso, e assim começou a minha jornada missionária. E muito interessante você dizer que o que te motivou foi logo após a crisma, porque a crisma é uma confirmação do batismo, mas é também um envio para a Exatamente. missão, não é isso? Exatamente, é isso. Então a gente vai vendo assim como que tudo foi ordenado por Deus, né? Escolhido mesmo. Verdade. E até eu falava com você que essa questão do se encontrar com o Papa já é um sinal de predestinação, né? É verdade. Para uma missão especial, específica. E é muito belo isso. Mas, Sérgio, e a sua vida familiar? Ela te inspira, ela te impulsiona para a missão, para a vida missionária? Como é que você vive essa realidade, né? Pai de família, esposo, homem do agronegócio e missionário. Porque eu sei, olha, a missão do Sérgio é uma missão que tem unção. Eu sou testemunha. É uma missão de muita unção, porque ele vai com muito amor. Ele é muito aberto, muito entregue à vontade de Deus. Olha, Sérgio, e eu te admiro muito por essa questão, porque
Quem ama a Deus, ama tudo que é de Deus. E eu falava isso para você antes de nós começarmos. Então fala aí para quem nos acompanha, como é que você vive essa realidade? Eu conheci minha esposa na igreja. Eu frequentava os Atletas de Jesus, fui convidado a fazer um seminário 1 na paróquia São João Bosco, ali do lado do Colégio Ateneu Dom Bosco. Chegando ali, eu fiz o seminário, minha sogra foi minha pastora no seminário, e aí ela me convidou para o grupo de jovens que tinha lá, que era o grupo São João Bosco. Minha esposa cantava no ministério, e aí a gente acabou se conhecendo. Depois de um período a gente acabou, assim, iniciando um namoro. Ela era muito diferente de mim, eu nunca imaginei que a gente ia namorar. E eu estava naquela fase que, depois que eu conheci a Deus, eu tive várias experiências antes de conhecer a Deus, de namoros que foram terríveis, né? De experiências que não fizeram bem para mim. E então eu fiquei 3 anos sem namorar ninguém. Eu queria só conhecer a Deus, experimentar a graça de Deus, e não cabia ali uma outra pessoa nesse momento. Esses 3 anos eu abandonei a masturbação, fiquei 3 anos sem me masturbar, fiquei 3 anos sem dar um beijo em ninguém, e abandonei todo o pecado que eu carregava naquela área da minha sexualidade, né. E aí depois iniciei um namoro já na igreja por 3 meses, vi que não era aquilo, e logo depois conheci, assim, a Emily. A gente começou um namoro santo, a gente namorou 5 anos sem ter relação. Ela casou comigo virgem, e a gente se respeitava muito no namoro. É lógico que com muita dificuldade, né, às vezes você desliza ali, cai, confessa, mas assim começou. E interessante porque nós casamos e a minha veia missionária pulsava tão forte que nós começamos a ter um problema no início do nosso casamento. Porque eu queria me lançar total e ela achava aquilo um pouco exagerado, ao ponto dela fazer a mala, sair de casa. Por 1 mês a gente quase se separou. Eu dobrei o meu joelho, fiz as minhas reflexões, e Deus usou um advogado. No dia que ela foi no advogado, pediu o divórcio, o advogado perguntou para ela: por que você quer separar desse homem? E ela contou a história. Ele falou: mas não vejo motivo para isso. Toda mulher quer um homem assim, um homem de Deus, um homem que talvez possa ter um exagero aqui, outra coisa aqui, mas conversando vocês podem resolver isso. E ele olhou nos olhos dela e falou assim: você sabe o que é um divórcio? Ela falou: não. Ele falou: eu sei, porque eu já vivi. É uma morte. É o mesmo sentimento de morrer. Hoje eu tenho uma outra família, sou feliz, mas nunca vai ser a primeira família que eu tive. Então eu estou aqui te dizendo. E olhou para o pai e falou: muito admiro o senhor estar apoiando sua filha numa coisa dessa. Então, assim, enquanto eu estava rezando, Deus usou uma pessoa. Ela me ligou, pedindo para voltar para casa, voltou para casa. A partir dali eu comecei a ter mais discernimento de que eu precisava conciliar a minha missão com a minha família. Não adianta nada eu sair anunciando para o mundo inteiro as maravilhas de Deus se eu não estou vivendo isso dentro da minha casa. Hoje a minha esposa apoia totalmente a minha missão, os meus filhos. A gente faz missão junto. Eu já fui para missão, a gente ia tirar férias, eu falei: eu tenho uma pregação antes, não abro mão. Aí nós fomos todo mundo para a pregação, eu fiz a pregação e de lá nós viajamos. Esse final de semana eu estava numa missão em Jataí, minha esposa e minha filha comigo. Hoje eu sou muito feliz e realizado por conciliar o trabalho, a missão e a família. Em primeiro lugar, Deus, depois a minha família, depois o meu trabalho. E dá para conciliar tudo isso. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu consegui colocar em equilíbrio nisso. Eu sempre digo, Cleusa, que não é a quantidade do tempo que nós estamos com a nossa família. Tem gente que está todo dia junto com a esposa e com os filhos, mas está no celular, está na Netflix, está fazendo um monte de coisa, só não tem diálogo, só não tem aproximação. Quando eu estou com a minha família, eu beijo a minha esposa, eu falo para ela que amo, eu coloco um filho no colo, eu brinco com meu filho. O meu tempo lá em casa é o seguinte: final de semana nós estamos juntos, o celular de todo mundo fica num canto. Só vai mexer quando precisa. As pessoas falam: Sérgio, não consigo falar com você no final de semana. Foi porque no final de semana eu tenho prioridades, sabe? Então,
uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida, debaixo de muita oração. Para a gente chegar a esse ponto, não é mérito nenhum meu, é graça de Deus. Foi rezando, conversando com a minha esposa, entrando e não, vamos melhorar aqui, então eu vou abrir mão disso aqui. É renúncia o tempo todo, sabe? É morrer para mim mesmo, para fazer a vontade de Deus e a vontade da minha família, né? Perfeito, Sérgio. Mas, assim, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, há quantos anos você está caminhando? Há quantos anos faz que você começou essa caminhada? Tem 27 anos que eu estou na 27 igreja e anos, então. 26 anos como missionário, né? Pregando e me dedicando, assim, de forma mesmo... Minha vida hoje, Cleus, é assim, eu estou aqui, se vier um chamado de pregação, a prioridade é isso. Se eu tiver uma reunião, eu tento marcar uma outra hora. É uma coisa que eu levo muito a sério. E não é por nenhum outro interesse, só por amor. Porque eu quero até, se você me permite, eu quero colocar uma coisa que me preocupa muito. E eu não sou melhor do que ninguém, aliás, me sinto um pobre miserável. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente enxerga as nossas misérias. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente mais enxerga, tão longe nós ainda estamos daquilo que Deus quer. Mas uma coisa que me preocupa, porque missão é muito diferente de profissão. Você ser um missionário é você se entregar para um objetivo de Deus, uma missão, um chamado que Deus te deu, sem esperar absolutamente nada em troca. Eu não quero nada em troca. As coisas vão acontecer automaticamente, porque Deus é justo. Deus cuida de quem... Se você coloca ele em primeiro lugar, ele te coloca em primeiro lugar. Você falava sobre isso ali fora. Então, me preocupa muito assim. É uma crítica? Pode até ser, mas eu não coloco como crítica, mas um alerta. Estão desvirtuando o que é ser missionário. Tem uma teologia da prosperidade que começou com o protestantismo e entrou dentro da nossa igreja, infelizmente, onde hoje as pessoas só fazem as coisas por algum interesse. Tem que receber, tem que... E assim, eu sou missionário, igual eu vivo do meu trabalho. E como Deus me honra. Às vezes as pessoas falam, mas você é imprudente, você coloca Deus em primeiro lugar, você larga as coisas aqui. Não, eu nunca fui irresponsável. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou para valer. Quando eu abro mão, eu já deixo tudo ali organizado. O telefone é uma ferramenta muito boa para quem sabe usar. Dele você resolve tudo. Mas é o seguinte, eu vou numa missão, com tantas missões que eu faço num ano, se a pessoa não me ajudar com combustível, eu não dou conta, né? Não tem como. Mas eu só quero combustível. Eu não quero mais um centavo de nada. Porque eu me lembro da cura de Naamã. Quando Naamã foi curado, ele ficou tão feliz com aquela cura que ele queria pagar o profeta Eliseu. E o profeta falou, eu não aceito nada. E ele insistiu várias vezes e o profeta negou todas elas. Eu olho para Jesus Cristo e não vejo em nenhum texto bíblico Jesus cobrando um centavo para pregar nada. E Jesus não trabalhava, mas esse era o verdadeiro missionário. Vivia da providência, porque não faltava, e ele não pedia nada para ninguém. As pessoas ofereciam um prato de comida, a pessoa oferecia uma roupa. Ser missionário é viver da providência. É justo que nós fortalecemos o missionário, porque tem gente também que acha que missionário não come, missionário não tem nada. Então, o cara vai numa missão, você tem que ajudar ele com combustível, com uma passagem. Se ele abrir mão de trabalhar só para viver da missão, você vai dar uma oferta, mas ele não vai estipular valor. É o que você dá, está ótimo. Eu conheço pessoas que vivem assim, mas a maioria dos missionários hoje estão estipulando valores altíssimos e quer viver de missão, mas não quer viver o voto da pobreza. Porque o padre é um missionário também, mas ele vive 3 votos: castidade, pobreza e obediência. Todo missionário precisa viver da pobreza, no sentido de desapego. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Isso é uma coisa que me chama muita atenção e que às vezes me deixa um pouco triste.
de ver situações de pessoas que querem pregar, mas tudo por trás tem um interesse. Só toca se pagar, só prega se pagar. Isso, para mim, não é missão. Missão é você se lançar por amor, sem querer nada em troca. E vou te falar uma coisa, Cleusa, Deus te dá muito mais do que você necessita. Eu experimento isso na minha vida. Eu tenho certeza disso, Sérgio. E você falando aí, há 27 anos, você se encontrou com o Senhor, teve um encontro, né? Onde você se sentiu profundamente curado e você saiu para servir o Senhor. E assim, nesses 27 anos, eu acredito que muita renúncia, muito sacrifício, muita prova, enfim, o Senhor te preparando para aquilo que hoje Ele te entrega. E é lindo isso, porque é dessa forma mesmo que nós temos que caminhar com o Senhor. E eu ainda acredito que o melhor você ainda não experimentou. Verdade. Eu acredito que o melhor está Tá por por vir, porque com Deus Ele sempre nos surpreende, não é verdade, verdade. Sérgio? A vida com Deus é linda. Vale a Vale a pena pena. servir ao Senhor. Vale a pena entregar a sua vida nas mãos de Deus. Deus não te tira nada, mas Ele te dá tudo. É Não verdade. não é assim? É assim. Eu olho para a missão, que é um chamado, mas o primeiro chamado não é pregar. O primeiro chamado é estar com Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. Todo missionário tem um primeiro chamado, que não é só anunciar a palavra, mas é estar com Deus o tempo todo, se abastecer dele, porque aí a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quantas vezes eu fui numa missão, enquanto as pessoas viajavam para a praia, enquanto as pessoas estavam se divertindo, e a gente estava renunciando. Às vezes você vai em missões difíceis, você tem que passar por situações difíceis. E na missão, eu sou uma pessoa que eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Eu não aceito fazer mais ou menos. Se tiver, eu já preguei para 20 mil pessoas, já preguei para 5, no mesmo sentimento. Não tem diferença nenhuma de pregar para 20, pregar para 5. Toda vez que eu prego, eu nunca me preocupo, nem vejo quantas pessoas estão ali. Se tiver 5 pessoas, é a mesma vibração, é a mesma pegada, e tento fazer o meu melhor. E nesse fazer o melhor, você tem que doar. E às vezes você sai de uma missão meio que vazio, não no sentido desse vazio do mundo, vazio de ter se doado totalmente. E aí, quando você está naquele sentimento ali, você sai de uma missão, dá uma certa saudade da missão, ao mesmo tempo saudade da família, e às vezes você está ali num momento solitário, voltando para casa. São os momentos mais especiais da nossa vida. Quando Deus começa a te amar, quando Deus começa a mostrar a gratidão dele pelo que você está fazendo, e você olha para ele e fala, pô, estou fazendo tão pouco diante do que o Senhor faz para mim. E ali você vai sendo amado, você vai sendo curado. Quantas vezes eu fui curado depois de uma missão? Quantas vezes eu saí de uma missão chorando? E ali você começa a rezar e você não quer parar mais, é um amor. Gente, eu já experimentei muita coisa na minha vida, mas nada se compara a você saber que você é um pó, um nada, que você é cheio de miséria e Deus escolhe você para uma causa tão nobre, de poder contribuir para o reino, colocar uma alma no céu. E eu olho para a missão, Cleusa, e eu lembro de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1. Deus fala, olha, Abraão, larga sua parentela e vem para uma terra que eu te chamo. Abraão era fazendeiro, Abraão tinha bens, Abraão era um cara rico, estruturado, tinha uma vida boa, estava na zona de conforto. E de repente ele sai para uma terra prometida que Deus prometeu, mas não falou onde que era, como é que era, de que forma que ele ia chegar lá. E então eu acredito que Abraão foi o primeiro missionário, né, que largou tudo, obedeceu, se lançou e sem querer nada em troca. Deus não prometeu riqueza para Abraão. Aliás, ele foi para uma terra, a primeira terra que ele foi, estava tendo uma fome terrível. Né? A vida missionária não é só feita de momentos lindos, maravilhosos.
A maioria das vezes é prova, é perseguição. Quantas vezes inventaram coisa de mim, quantas vezes me perseguiram, quantas vezes me humilharam, tentaram me humilhar, me maltrataram. É uma perseguição. E aí eu olho porque Jesus passou e falo, o que fizeram comigo é tão pouco, tão pequeno, sabe? Então a vida missionária é isso. Aí entra a fé, né? Essa fé que você acabou de citar, a fé de Abraão, né? Vai, você não está nem sabendo para onde. Eu creio que isso acontece muito com você, quando Deus te envia para uma missão. Muitas vezes você não sabe o que você vai viver lá, mas Deus sabe. E está sempre ali conduzindo tudo. Sérgio, existe alguma missão que você realizou que te marcou profundamente e você poderia aqui nos relatar como algo mesmo para ficar, para aqueles que também têm o desejo no coração de se colocar a serviço do reino de Deus? Cleusa, desses 27 anos, eu estive em muitos lugares, sabe? E muitas missões foram muito especiais na minha vida. Mas você perguntando aí, me veio uma missão que eu fiz na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Primeira vez que eu tive lá, foi uma experiência muito marcante, porque é uma cidade muito sofrida. Essa cidade não é uma cidade tão grande no Paraguai, mas ela é responsável por 1/3 da droga do mundo. Então, ela abastece aqui o Brasil com armas, com maconha, e ali eu pude conhecer a realidade daquele povo, né? Todo dia morre alguém, e das maneiras mais terríveis. Eu visitei muitas famílias que a maioria delas perdeu um filho, um marido, alguém para droga, para o tráfico. Eles não mexem muito com a população em si, só com quem está envolvido. Quem está envolvido paga um preço muito alto, mas é muito triste você ver vidas sendo destruídas daquela forma. E eu fui ali para doar e nunca recebi tanto. Eu vim de uma família que era católica e se tornou protestante. De certa forma, isso me influenciou um pouco, no sentido assim, eu era mariano, mas era uma relação um pouco que precisava ser mais calorosa com a Virgem Maria. E foi lá que Deus me deu esse presente. Eu nasci dia 8 de dezembro. Dia da Imaculada? Dia da Imaculada Conceição. Minha mãe nasceu dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Alguns conhecem como Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Batalha, né? Tem uma história linda. Então nós temos uma ligação com a Virgem Maria. Tanto é que minha mãe é protestante, mas ela respeita muito. Quando eu rezo a Ave Maria, ela reza junto comigo. Ela nunca falou mal de Nossa Senhora. E ela é daquelas bem radical, mas uma das coisas que ela respeita na igreja é a questão da Virgem Maria. Até porque quando eu tinha 7 anos, eu sofri um acidente grave e eu caí de cima de uma árvore, quebrou uma madeira dentro da minha perna, em vários fragmentos, e eu passei por uma cirurgia muito dolorosa, porque a anestesia não pegou direito, eu senti os cortes, foi muito sofrido. Chegou um ponto de infecção na minha perna que falaram em até amputar minha perna, e minha mãe entrou em pânico. E minha mãe, ela, numa madrugada, nessa época ela ainda era católica, ela pediu a intercessão de Nossa Senhora e ela adormeceu. Quando ela acordou, ela viu a imagem da Virgem Maria com as mãos estendidas para mim. E aí Nossa Senhora falou, pega seu filho e vai para casa. E minha mãe no outro dia me pegou no hospital, nós saímos meio que fugido, porque o povo já estava estudando, já tinha alunos vindo estudar e já estavam falando em amputação. E minha mãe me pegou e foi embora para casa. E ali minha mãe fez um jejum. Nossa Senhora inspirou ela a fazer um jejum pedindo para essa cura. E tinha um fragmento que os médicos não conseguiam tirar. Naquela época a medicina não era tão avançada, com ressonância, esses exames. Era só uma radiografiazinha e na radiografia não conseguia localizar esse fragmento que estava gerando toda essa infecção. Minha mãe fez
De manhã ela entregou o jejum, ela consagrou o jejum à tarde. Quando ela entregou, que ela veio fazer o curativo, tirou o gás, ela olhou a pontinha do fragmento, estava para fora. Ela pegou a pinça, tirou, fez o curativo, cicatrizou. E a partir daquilo ali, minha mãe nunca esqueceu esse milagre. Hoje ela é protestante, mas ela respeita a Nossa Senhora. Mas voltando ao assunto, eu tinha uma certa frieza na minha devoção. E foi com aquele povo humilde, porque lá no Paraguai é assim, você pega um engravatado com que trabalha como varredor de rua, quando eles se unem para rezar, eles são iguais. Eles se abraçam, eles se tratam, é diferente do brasileiro. Aqui a gente tem muitos negócios de uma discriminação, lá eles não têm isso. E aquilo me chamou muita atenção. E a devoção deles à Nossa Senhora é diferente. E sabe o que eu descobri? Que a padroeira de Pedro Juan é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que lá eles chamam Nossa Senhora de Cacupé, é conhecida pela igreja. Fui levado a uma gruta, lá tem uma senhorinha que é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever. E ela tem uma imagem, Nossa Senhora, que chora um óleo. O bispo foi lá e reconheceu que é um milagre. Essa senhora, ela reza para a gente, e ela mal sabe falar lá o castelhano. Quando ela começa a orar, ela ora em italiano perfeitamente. É uma coisa profunda. E ela rezou por mim. E ela falou tanta coisa de Nossa Senhora, mamita querida, te ama, mamita isso, e foi falando, e eu fui chorando, e foi a maior experiência da minha vida. E eu saí de lá, ganhei uma imagem, Nossa Senhora da Rosa Mística. Quando eu chego em Goiânia, minha sogra passando por uma doença incurável, olhou para a imagem, apaixonou, eu entreguei essa imagem para ela, e minha sogra já estava entregando os pontos, e ela conseguiu, até o dia da morte dela, recuperar a sua fé. Então, assim, hoje eu sou um devoto, apaixonado pela Virgem Maria. Aprendi isso numa missão, lá em Pedro Juan Cabaleiro. E São Francisco diz que é dando que se recebe. Eu fui lá doar e recebi o maior presente da minha vida, que é a verdadeira devoção fervorosa à Virgem Maria. Então, essa missão, em todas que foram especiais, essa teve um gosto diferente. Ai, é emocionante. Nossa Senhora, ela é incrível mesmo, né? E assim, a missão sem Nossa Senhora fica incompleta, Fica, né? fica. Ela é a estrela da nova evangelização. Verdade. Se nós queremos evangelizar com eficácia, nós precisamos ter toda essa devoção, esse amor a ela, né? Invocar a sua intercessão. E muito interessante quando você falava da sua experiência, de você voltando para casa. Eu sou uma missionária também, não assim como você, né? Não com essa intensidade, mas sempre que eu saí em missão, que eu deixei a minha família, e eu acredito que você vai me confirmar isso, quando a gente volta para casa, a gente percebe que ali também houve uma grande ação de Deus. Pura verdade. Deus cuida, né? Cuida. Quando eu sempre digo assim, nas minhas pregações, cuida das coisas de Deus, coloca elas como prioridade. Porque a gente fala muito da misericórdia de Deus e esquece da justiça. A justiça de Deus, às vezes, ela é pesada para nós, e ela é, mas Deus é justo em tudo. Quando você prioriza uma coisa dele, certeza que ele vai priorizar a sua. E quem cuida melhor? Nós das coisas de Deus ou ele das nossas? Então, quando eu saio da minha casa, eu falo para minha família, fiquem tranquilos, porque eu estou saindo, mas Deus está entrando. E quando a gente volta, você vê claramente a família em paz, a família em harmonia, aquela saudade boa de retornar para casa e a família está ali te esperando. É lindo, é maravilhoso. Quantas vezes eu vi a ação de Deus, e muitas vezes a gente tem que sair para Deus entrar. Não tenha medo de sair e deixar Deus entrar, porque nós somos muito apegados, Deus. Deus não quer a gente apegado a nada. Lá em casa eu falo assim, ó, aqui tem um trono. Todos nós carregamos um trono dentro de nós. E nesse trono só uma pessoa
é digna de sentar. Não é minha esposa, não são os meus filhos, não são os meus bens, não é o meu trabalho, não é nem minha missão. Nesse trono aqui da minha vida, só Jesus Cristo. Quem te ama de verdade sabe respeitar isso. Você ama alguém, deixa Deus sentar no trono da vida dela, porque o amor dela por você vai ser um amor mais verdadeiro, mais completo. Esse amor nosso, humano, ele é muito falho. Nós temos que unir o nosso amor ao amor de Jesus. Deixa Jesus sentar no trono da sua vida. E quando Jesus sentar no trono da sua vida, prepara para perder coisas, para abrir mão de coisas, entende? Para se desapegar de tudo e deixar ser conduzido por Ele. Aonde, eu lembro muito daquela palavra, quem enviarei? Quem irá por mim? Depois de morrer na cruz, quem irá por mim? Quem eu vou enviar? Quantas almas estão esperando alguém evangelizar elas? Então, a gente abre mão, tem que abrir mão de muita coisa. Se você que está me ouvindo quer ser missionário, é uma bênção, vale a pena. Mas se você não é disposto a abrir mão de nada, não seja. Missão é para quem está disposto a perder para ganhar. E vale a pena, vale a pena. A família passa pelas tribulações. Eu, claro, que já passei dificuldade no meu casamento. Eu tenho um filho agora que está morando fora. No início, teve uns probleminhas. Eu tive que agir como pai. Porque o mesmo pai que põe no colo, que beija, é o mesmo pai que chega junto, que cobra, que castiga. Né? Porque as pessoas acham, Deus não castiga. Esse dia eu estava lendo Hebreus capítulo 12, versículo 6. Deus corrige e castiga aquele que ama. É duro para ele fazer isso, mas ele faz porque ama, né? Então a mensagem é essa, Cleusa. Vale a pena você sair para Deus entrar. O missionário é isso, ele deixa a família por um período e nesse período Deus entra e quando ele chega está tudo em harmonia. Está tudo no devido lugar, tudo abençoado. Sérgio, e como é ser missionário no dia a dia? É outro desafio. É um desafio grande porque, assim, eu, como ser humano, eu tenho minhas limitações, eu tenho as minhas fraquezas e as pessoas te cobram muito, claro. Você está na frente, você é um ser humano como o outro qualquer, mas você está representando algo muito especial. Então, você tem que ter uma postura de quem está levando algo muito importante. E eu sou uma pessoa, estudando sobre os temperamentos, né, que é uma coisa importantíssima. Aí eu vi lá o fleumático, eu li tudo sobre ele. Não, esse eu não sou. Melancólico, também não sou. Sanguíneo, eu tenho um pouquinho do sanguíneo. Quando eu li o colérico, falei, sou eu. Então, eu sou muito colérico. E aí, o missionário tem que ser missionário como patrão, como marido, como pai, como amigo, como cidadão comum que vive numa sociedade. E eu tenho avançado nesse sentido. Por alguns momentos na minha vida eu falhei, no sentido de não entender o que eu representava, e hoje eu tenho me policiado ao máximo para tentar ter uma vida condizente com aquilo que eu prego. Não abro mão disso. Eu abri mão da bebida com 19 anos. A palavra de Deus em Timóteo, ou Tito, agora eu não me lembro, fala como que deve ser a caricatura do missionário. Né? Lá usa a palavra diácono, que não deve ser dado ao vinho, que não deve ser dado à ganância. Então, quer dizer, tem que ter um testemunho. E eu tenho buscado isso às duras penas. As duras penas. Uma coisa que eu aprendi, para ficar de pé como missionário e conseguir testemunhar fora o que eu prego dentro da igreja, só com as 5 pedrinhas. Hoje, o testemunho que eu vivo, as 5 pedrinhas, tem que ser rosário todo dia, tem que ser jejum toda semana, tem que ser palavra de Deus todo dia, confissão no mínimo. Eu não passo 2 semanas sem me confessar. O Papa João Paulo confessava toda semana. O dia que eu vi isso, eu fiquei envergonhado. Eu falei, o Papa João Paulo, não sou eu, que sou bem pior do que ele. Então, se o Papa João Paulo confessa toda semana, eu certinho confessava, era todo dia. Mas, no mínimo,
no mínimo, de 15 em 15 dias, eu preciso pôr minha confissão em dia. No mínimo. Às vezes, quando tem necessidade, eu já confessei toda semana. Confessei, errei, vou lá, confesso de novo. Cai, levanta. Né? As festas na minha casa não tem bebida. Eu não frequento qualquer lugar. Entende? Eu não posso. E eu estou representando algo muito, muito sério. Vez ou outra eu errei. Claro que sim. As pessoas também não. Eu peço para as pessoas, não se esperem em mim. Porque não existe diferença entre quem prega e quem não prega, é só a graça de Deus. As misérias são as mesmas e quem é escolhido às vezes tem misérias piores. Deus tem preferência por gente ruim. Você vê nós aqui, sentados aqui, pode saber que... Não escolhe os melhores. Não escolhe os melhores. Ele vai lá e pega os piores para confundir os melhores. A didática de Deus é diferente do mundo. O mundo escolhe quem é bom, quem é preparado, quem tem capacidade, quem está apto. Deus vai lá e escolhe o contrário. Ele pega aquele que não tinha capacidade nenhuma, que não tinha condição nenhuma para mostrar que é ele que faz, é ele que age, é ele que sustenta. Mas eu, como missionário, preciso abrir o meu coração para uma mudança diária. Hoje eu quero sair daqui desse podcast um missionário melhor, refletindo sobre o que eu falei aqui, para eu poder colocar na minha vida, na luta diária para poder viver isso. Eu sempre digo, Sérgio, que ninguém anda todo o tempo no Espírito. Uhum. Porque nós trazemos as marcas do pecado original. Exatamente. Então, há momentos que nós estamos na carne. Uhum. E, às vezes, nesses momentos, nós não somos compreendidos. Exatamente. Porque se nós andássemos todo o tempo no Espírito, nós já estaríamos prontos para o céu. Verdade. Né? É. Não precisaríamos mais ficar aqui. Então, é preciso ter essa compreensão. E os temperamentos não são defeitos. São características que diferenciam uma pessoa de outra. Exatamente. Né? Que nos identifica, nos constrói, mas não são defeitos. Com certeza, para a sua missão específica, precisaria que você tivesse esse temperamento. E o temperamento é algo que pode ser moldado pelo Espírito Santo, controlado. E é lindo isso. A palavra diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Porém, eu creio que no início ele não era assim. Ele matou uma pessoa porque viu ela tendo um gesto de agressão para uma outra pessoa. Dentro da própria missão, ele irou e bateu o cajado na pedra e mostrou uma certa ira ali. Mas Deus moldou o temperamento dele. Exatamente. Né? Então, a gente ter essa compreensão e não ficar nessa expectativa de que o outro está servindo a Deus, já está santo. Não. Tem um desejo no coração de santidade muito grande. Você tem, eu tenho um desejo imenso de santidade. Desculpa te interromper, Cleusa, mas tem uma coisa que é muito séria, que a pessoa acha assim, porque eu sou missionário, porque Deus age através de mim, eu estou garantido no céu. Não está. Salvação. O próprio São Paulo disse isso. E aí me vem aquela palavra, que é muito forte, que fala assim, Senhor, eu preguei em teu nome. Expulsei demônios em teu nome. Afasta de mim, servo mau, não te conheço. Paulo fala assim, eu tenho medo de, depois de ter pregado para muitos, eu mesmo vim a perder a vida eterna. Exato. Então, é um policiamento diário. Né? Eu tenho os meus erros, mas não posso me conformar com eles. Eu tenho que estar sempre lutando para ser uma pessoa melhor, para que o que eu prego seja... Eu só quero pregar o que eu vivo. O que você vive. Sabe? Então, eu luto todos os dias para que, diante das minhas ações, eu como colérico, então, às vezes eu estou no trânsito, uma pessoa me fecha, buzina, sobe aquele calor que é do colérico, né? E é o que você falou. E se eu canalizar esse temperamento colérico para coisa boa, é maravilhoso. Quando sobe, eu penso, eu não posso fazer isso. Eu engulo e vou embora. E aquilo me fortalece mais, porque eu abri mão de uma coisa por amor a Jesus e por amor à missão que Ele me deu. Né? E Deus valoriza essa luta. Você vai lutando, você vai rezando, pedindo para Deus. E quando chegar a hora, o Senhor derrama sobre você aquela força, aquela graça, aquela cura, para você agir diferente naquelas determinadas situações. Eu tenho vivido isso na minha vida.
Então, é isso aí, é permanecer firme, né? Mas, Sérgio, você desenvolve algum projeto específico dentro da igreja? Sim, eu atualmente eu estou participando de um projeto que é muito lindo e que eu me apaixonei. Projeto Homens Sedentos de Deus. Eu fui pregar esse encontro pela primeira vez na cidade de Pontalina, acho que foi no início de 2023. Foi isso mesmo. E aí, ali a gente reuniu 600 homens. Foi uma coisa linda, foi uma ação muito grande de Deus. E depois desse encontro, eles me convidaram para ser uma espécie de padrinho dessa missão, né? E interessante que foi uma comitiva em Roma. Eu não estava antes disso. E quando Deus suscitou no coração dessas pessoas esse projeto de homens, foi uma comitiva em Roma e teve uma audiência pessoal com o Papa Francisco. E o Papa Francisco abençoou esse projeto. Voltando à figura do Papa, quando se tem a bênção da igreja, é outra situação. Esse projeto está crescendo e todo mês a gente reúne em uma cidade. Esse projeto começou na Diocese de Tubiara. Por enquanto, acontecia só lá. É um projeto do Manaim trabalhando com homens. Porque o que acontece, amiga? Na maioria das missões que eu vou, é até um dado triste, 80% do público que eu prego são mulheres. Se vê muito pouco homem dentro da igreja. É a minoria. Então, esse projeto quis despertar isso, trazer os homens para Deus. E tem uma estatística feita pela Igreja Católica. Quando um jovem se entrega a sua vida para Cristo, passa a viver a sua fé, tem 10% de chance de toda a família dele se voltar para Deus. Quando uma mulher entrega a sua vida para Deus, tem 50% de chance da família inteira se voltar para Deus. Mas quando é o homem, 95% de chance. Porque o homem é a cabeça. E o ditado já dizia, quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Então nós estamos trabalhando firme com esses homens. Todo mês já fomos em Idealina, Pontalina, Joviânia, Goiatuba, Itubiara, Vicentinópolis, Bom Jesus, Tuverlândia. E agora, dia 23 desse mês, vamos estar de volta a Idealina. E eu falei para eles, esse projeto é lindo, eu queria levar para a minha paróquia. Eles autorizaram, nós fizemos um encontro na Sagrada Família, o Padre Rodrigo nos autorizou, reunimos cerca de 900 homens. Foi lindo demais. Então, é um projeto que hoje é a prioridade mesmo. Eu digo para eles, quando vocês me ligam falando de uma data, a prioridade é esse projeto que eu tenho visto. E eu até quero dar rápido um testemunho aqui de um homem que me procurou, convidar ele para participar de uma dessas reuniões na cidade de Tuverlândia. A gente reúne lá, tem a missa, depois da missa um momento curto de animação, um processo parecido com um grupo de oração. Depois tem a palavra e um momento forte de oração. Aí no final nós temos um jantar. As mulheres ficam lá fora intercedendo e preparando o jantar. Quando é elas que vão reunir, os homens fazem a mesma coisa. E nesse encontro, um homem recebeu o convite e falou, não, você não entende, eu não quero saber de igreja, não. Eu estou saindo de casa, minha mala está no carro. E o amigo falou, não, você é muito amigo meu, você faz um negócio para mim. Pode ir então, mas antes vai nesse encontro. Eu quero que você vá nesse encontro. Ele falou, não, eu vou, mas de lá já estou indo embora. E ele foi num encontro e Deus falou com ele de uma maneira tão impactante. E esse homem foi muito tocado, voltou para casa, conversou com a esposa, se reconciliou com ela, passou a ser um pai melhor para os filhos. E esses dias veio me contar, e quando ele me contou, foi num dia que foi muito difícil para mim. Eu fui numa dessas missões e eu estava muito cansado, passando por muitas provações, e quando ele me contou esse testemunho, aquilo renovou as minhas forças para eu continuar. Então,
é muito importante esse trabalho com os homens. Hoje é um projeto que eu estou bem focado, além do nosso grupo de oração, né, que a gente reúne toda segunda-feira lá no santuário, é o nosso oásis, é onde a gente abastece as nossas forças, mas esse projeto dos homens é um projeto que eu estou fazendo parte que tem sido muito importante para a minha missão. Eu acho que Deus te preparou para isso, né? Pelo seu próprio testemunho, né? Pela sua vida, para você falar aos homens, né? Porque é preciso ter testemunho. É preciso, né, contar o que Deus tem feito na sua vida. E eu acredito que é isso que vai impactar outras vidas e fazer com que os homens queiram viver o que você está vivendo. É verdade. E eu percebo isso na minha missão com as mulheres. É algo muito parecido, né? Então, quando a gente está conversando aqui de uma maneira tão tranquila, tão gostosa, porque, né, a gente está inserido numa mesma realidade, né? Mais ou menos o mesmo chamado. E isso enche o coração da gente de alegria, não é verdade, Sérgio? É verdade. Preenche, né, o nosso ser. Hoje eu falo para minha esposa que eu não me vejo em outra situação. Esses dias a gente foi para essa missão em Jataí, e eu fui pregar num acampamento lá do Manaim. À noite tinha um casamento de um grande amigo. E a gente foi no casamento, nós fomos padrinhos. E depois fomos para a festa de casamento e eu não consegui ficar muito tempo, porque ali eu falo para minha esposa, foi importante, é importante a gente socializar com as pessoas, mas a realidade de vida da gente muda de tal forma que hoje eu sou totalmente preenchido dentro da igreja. Eu não preciso de mais nada, sabe? As coisas que a gente faz fora são coisas que às vezes é importante para o casal, ir num cinema, participar de uma festa, mas isso não é mais o foco da nossa vida, né? Isso é um acessório. O foco hoje, a gente se realiza estando com as pessoas de Deus, falando de Deus, isso preenche a nossa vida, né? E como, né, Sérgio? Sérgio, a missão, ela fortaleceu, ela transformou a sua fé em uma espiritualidade? Com certeza. Até porque a gente que tem esse compromisso com Deus de anunciar, a gente precisa estar abastecido de Deus para poder doar o que a gente recebeu, né? Então a missão, ela te dá mais responsabilidade, ela coloca você mais numa vida de adoração, numa vida de missa diária, numa vida de rosário, de jejum, da palavra, fortalece com certeza a nossa fé. E o fato de você ver tantos testemunhos, a ação de Deus, quantas vezes eu fui pregar e eu fui pregar num dia que eu não estava bem, num dia que aconteceu muita coisa comigo. E de repente eu cheguei lá, aquela miséria, sem nada para oferecer, e vi Deus pegar da minha miséria e fazer um grande milagre na vida de alguém. Então aquilo fortaleceu a minha fé, me incentivou a querer continuar a minha caminhada, a reconhecer meus erros, a voltar atrás em algumas situações. Então, a vida missionária nos ensina muito. É uma experiência de vida, assim, que muda todo o rumo da nossa história. É muito rico, né? Muito rico. As experiências. As experiências são riquíssimas. Esse caminhar com Deus, né? E nós podemos olhar para a vida de Moisés, de Abraão, de homens que caminharam com Deus e que viu as maravilhas de Deus, né? É verdade. O próprio Então, Paulo, né? Isso. Quantas experiências na sua vida missionária ele pôde também experimentar e se fortalecer na fé, né? Exatamente. Então, outubro é um mês dedicado, né, às missões. Qual a importância desse mês para você e como você vê isso para a igreja? Olha, Cleusa, a igreja é muito sábia, né? A gente olha para a liturgia da igreja, os momentos, o mês de setembro é o mês da Bíblia, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Verdade. A igreja, ela tem acolhido de forma muito bonita o leigo, e isso é necessário, né? É um tempo onde o leigo, eu, por algum tempo na minha vida, até pensei se eu tinha a vocação de ser um sacerdote, mas em oração
Eu fui convidado uma vez por um padre amigo Uhum. meu para participar de um retiro de discernimento. Ó, Eu fui nesse retiro com mais 4 amigos pessoais e rezei muito, olhei para a minha realidade de vida e depois a gente teve uma reunião com esse padre. Eu falei, padre, eu não tenho essa vocação. Eu gostaria de ter, mas não tenho. E a gente não pode assumir algo só porque alguém quer ou porque você acha bonito. Você tem que ter vocação. E a minha vocação é constituir família. Sou filho único, meu pai era filho único. Eu tinha uma necessidade também de experimentar a graça de Deus no seio familiar. E aprendi que é totalmente possível. Existe um sacerdócio na vida leiga, né? O sacerdócio do casamento e da missão. Então, assim, hoje eu vejo a Igreja Católica nos dando essa oportunidade. Homens leigos, você que é leigo, que está aí na sua zona de conforto, de repente você tem um chamado, a messe é grande, os operários são poucos. Que necessidade tem a Igreja Católica de despertar em homens leigos, casados, profissionais, empresários, seja o lugar que você está, você pode ser um missionário. Você pode dedicar tempo, parte da sua vida. Eu sou testemunha disso. E eu sou muito feliz em poder ser acolhido pela Igreja Católica na minha realidade de casado, de profissional, ter esse espaço para poder dar a minha contribuição de evangelização. A palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é só para padre, para diácono, isso é para todos nós. Nós todos somos chamados a anunciar o evangelho, né? E Deus precisa. Quantas almas estão aí precisando de alguém que chegue, que fale, que exorte, que reze por ela? Então, você que está ouvindo hoje, de repente você tem um dom, você tem um chamado, não enterra seu talento, não. Coloca ele à disposição de Deus e a Igreja Católica abraça, ama e te envia e te acolhe. Né? É lindo. Então, é uma felicidade enorme da liturgia da igreja chamar a atenção nesse mês de outubro para uma vida missionária. A igreja precisa de missionários, de homens que entregam a sua vida pelo evangelho. então, o Papa Francisco, ele fala muito sobre isso, né? A importância do leigo dentro da igreja. E não celebrou um ano do leigo? Do leigo. Então. E Nossa Senhora, nas suas aparições, ela tem muitas mensagens relacionadas à importância do leigo dentro desse processo final, vamos dizer assim, que nós estamos caminhando para um fim. Profetas. A gente não sabe se vai durar 100, 200 anos ou se 10 anos, mas Nossa Senhora, nas suas aparições, em Medjugorje, em Fátima, em vários lugares no México, ela fala muito sobre a importância, que o leigo, nesse tempo final, ele vai ter uma importância muito grande dentro da evangelização na Igreja Católica. Então, o missionário é um profeta dos últimos tempos que nós estamos vivendo. E é claro que, como o tempo de Deus é diferente do nosso, né, quando se fala últimos tempos, é Deus quem sabe. Deus é que sabe. Nem Jesus, perguntaram para Jesus quando seria, nem a ele foi revelado, né? É verdade. Quais são os projetos e os sonhos que você ainda tem dentro da sua missão? Dentro dessa vida missionária? Olha, tem uma coisa que eu considero importante para o missionário, Cleusa, que é se deixar levar por Deus. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas colocando assim na rede social, agenda aberta. Aquilo me dói. Eu nunca faria isso. Assim, quem está me ouvindo, me perdoe se você não gostou, mas não faz isso, não. A missão, você não se oferece. Eu nunca me ofereci para pregar em lugar nenhum. Porque é um chamado, é um convite que Deus faz. Ah, Sérgio, mas em tal lugar nunca te chamaram para pregar. Deus ainda não quis.
Não foi da vontade de Deus, não foi necessário. Tem outras pessoas boas pregando. Por que eu tenho que pregar em tudo quanto é lugar? Eu tenho que pregar onde Deus me chamar. Há uma necessidade de se oferecer, não se ofereça. Não faça muitos planos. Estou na mão de Deus. Perfeito. O que Deus tem para mim? Aonde o senhor quer que eu vou? O que o senhor quer que eu faça? Se amanhã Deus falar, olha, Sérgio, chegou. Agora eu quero você fazendo isso aqui. Vai lavar banheiro. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A minha missão não foi eu que escolhi. Assim, eu aceitei o chamado. Eu amo fazer isso. Deu o seu sim. Nasci para isso. Mas eu estou nas mãos de Deus. Na minha cabeça, como humano, nossa, eu tenho muitos sonhos, eu penso em muita coisa, mas hoje eu estou vivendo isso. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Toda missão que eu vou, eu tiro uma foto, eu posto na rede social, não para me aparecer. Eu entendo. Mas é porque, assim, como eu também não me ofereço e eu estou no que Deus me chamar, as pessoas vão vendo uma obra que Deus está fazendo e quem sentir no coração de querer aquilo para a sua paróquia, para o seu... Eles vão me ligar e vão me chamar. Nunca precisei... estou indo em tal cidade, o que vocês acham de vocês me aproveitar aí? Não faço isso nunca, sabe? Não é assim. Por isso que eu volto naquela questão do dinheiro. Temos que ter muito cuidado, porque quando eu estou fazendo por dinheiro, aí eu tenho necessidade de ir, aí eu vou me sobrecarregando de coisas e aí eu passo a ser um profissional da fé. E perdendo a unção. Perdendo a unção cada dia mais. Cada dia mais, perdendo a inspiração do céu, porque já se tornou uma coisa humana. É uma profissão como outra qualquer. Eu quero deixar essa mensagem. Missão não é profissão. Missão é fazer o que Deus quer, aonde Deus quer, na hora que Deus quer e sem esperar nada em troca. Eu sempre falo com Deus que, assim, que eu não seja convidada para um lugar onde não é Ele que está me convidando. Exatamente. Né? Que sempre o Senhor tenha esse cuidado comigo, né? Uhum. Eu quero ir onde Ele quer que eu vá. Eu vá na hora dele. Sim, Às porque vezes alguém ainda não te chamou, porque ainda não foi a hora de Deus e tal, mas ou vai te chamar, ou às vezes nem vai, mas não precisamos preocupar com isso, né, Cleusa? Não. Sérgio, e como você vê a tecnologia, as redes sociais, como elas podem ser usadas em favor, né, da missão e da evangelização na igreja? Esses dias eu estava pregando sobre isso e eu dizia assim, o demônio, ele carece de criatividade. Então, o demônio é aquela velha história que ele nada cria, ele tudo copia, né? E então, muitas vezes o demônio usa de coisas boas para fazer coisas terríveis. Então, a rede social ela ficou mal vista nesse sentido, da propagação, da banalização do sexo, da vaidade. Só que nós, cristãos, precisamos usar dessa ferramenta importante, porque o celular é uma ferramenta, mas a ferramenta não é ela que vai me usar, eu que vou usar dela. Muitas vezes as pessoas estão deixando de ser usadas pela ferramenta. E a rede social é uma ferramenta que é muito importante para a evangelização. Extremamente importante. Ela atinge lugares nunca imaginados. Então, se nós soubermos usar bem as redes sociais, nós vamos... Tem alma que vai ser alcançada só por esse meio. Agora, nós não podemos também acomodar, porque depois da pandemia, o que aconteceu? Nós acostumamos com missa online, com pregação online, e muita gente parou de ir na igreja. Eu sempre digo, a nossa presença na igreja é fundamental. Foi por isso que Deus criou a igreja. Mas às vezes eu estou viajando, estou num lugar que não... Vou na rede social, ouço uma palavra. Tem pessoas que não têm o hábito de ir na igreja, não são cristãos, e ela abre a rede social e de repente vê um programa como esse seu, e numa mensagem de um padre, de um pregador, ela se sente tocada e se volta para a igreja. Então, é o equilíbrio que nós precisamos ter com a rede social, sabendo que ela é uma ferramenta extremamente importante para a evangelização hoje. Eu uso muito, né, a divulgação do curso, grupo de oração, tudo a gente coloca na rede social para poder propagar o evangelho. Esse é o objetivo. O intuito tem que ser isso, não é aparecer,
é propagar o reino. Quem tem que aparecer é ele. Importante que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Perfeito. Sérgio, nós já estamos finalizando esse episódio maravilhoso. Uma última palavra sua para aqueles que desejam, né, de repente, abraçar uma vida missionária, um conselho, alguma coisa. Você já falou até bastante coisa a respeito, mas uma palavra final para a gente finalizar esse episódio fantástico de hoje. Olha, nós precisamos colocar em prática o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. O dia que eu conseguir fazer isso, e é um processo que eu estou lutando até hoje, a vida missionária começa. Quando eu amo a Deus, eu quero falar de Deus, eu quero anunciar a Deus. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que busquem esse amor de Deus, né? Na Santa Igreja Católica, na missa, no grupo de oração, participe, entrega a sua vida, coloca Deus como prioridade, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem o que Deus tem para dar para elas, mas não querem o Deus. Eu quero Deus. Depois o que Ele tiver que me dar, o que Ele quiser, é consequência. Mas busque esse Deus, se apaixone não pelas coisas que Ele tem para te dar. Não busca Deus com medo de que aconteça alguma coisa ruim na sua vida. Se abra ao amor de Deus, se envolva nesse amor, se apaixone por Ele. O dia que eu comecei a minha vida missionária, porque eu me apaixonei. Eu lembro o dia que eu recebi o meu... Foi tipo um canudo, né? Que era o comprovante lá, o certificado da Crisma. Eu e um amigo meu saímos para comemorar e eu falei para ele: a partir de hoje eu preciso fazer algo para o reino de Deus. E eu só fiz porque me apaixonei, que amei demais, né? E eu amo. Cada dia que eu acordo eu penso isso, eu janto, eu almoço, isso faz parte da minha vida. Eu estou lá trabalhando, meu maior, o que eu faço hoje de mais importante na minha vida é essa missão que Deus me confiou, né? E isso só aconteceu porque um dia Ele me amou primeiro e eu respondi a esse amor. Responda ao amor de Deus, deixa Ele conduzir você para uma vida missionária. Tem muita gente escondida aí com talentos muito maior do que o meu e o seu, mas está enterrado, né? Se abra, deixa Deus falar com você, deixa Deus tocar a sua vida. Lógico que para isso você tem que fazer algum curso, você tem que ler, você tem que... Eu já estudei teologia. Agora, de tudo que eu fiz, às vezes eu percebo, quando eu vou pregar, as pregações onde Deus mais age são aquelas que eu não preparei muita coisa e eu não usei quase nada do meu conhecimento, mas eu deixei o céu falar aquilo que Ele tem para nos falar. É isso. Quero te agradecer pela amizade de longo tempo. Tinha tempo que a gente não encontrava, Sim. né? Pela sua missão, a minha. E é um prazer estar aqui, parabenizar você por esse trabalho tão lindo, importante demais. Obrigada. Essa oportunidade de conhecer os padres, as missões. Isso tem fortalecido a vida de muita gente. Foi um prazer enorme estar aqui com você nessa tarde. Obrigada, Sérgio. Olha, é recíproco todo esse sentimento, né? A gente, tanto eu quanto meu esposo, Jovito, né? Nós temos uma amizade pela sua pessoa, uma consideração muito grande. Então, assim, uma honra, porque te ouvir é sempre muito bom. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Você tem realmente uma fala profética, ungida de Deus, né? E isso enche meu coração de alegria. Satisfação imensa por você ter aceito o nosso convite. Deus te abençoe, te retribua. Onde o Sérgio pode ser encontrado? Olha, o nosso grupo de oração, ele se reúne toda segunda-feira, às 20h30, no Santuário Basílica Sagrada Família. Tem a missa às 19h, termina a missa, a gente já entra com o grupo de oração, é uma grande bênção. Nas redes sociais, o meu Instagram é Sergio_Arocas. Então, você pode entrar lá, é todo voltado para a evangelização. Eu tenho um canal no YouTube também. Fale. A maioria das pregações que eu dou no santuário, a gente grava e posta no YouTube. Tem vários temas, né? Ontem eu preguei sobre o inferno, que é um assunto tão importante, né? Sumo importante e pouco falado. Está lá no meu canal, você entra lá em vídeos ao vivo, ainda não postei
em E vídeos. para entrar no seu canal é? Pregador Sérgio Arocas. Lá tem um testemunho que eu já tive a oportunidade de também compartilhar com você num dos seus programas. Testemunho da cura da minha filha, que é algo profundo. Esse testemunho eu dei na Canção Nova, no programa PHN do Dunga. Você entra lá, Pregador Sérgio Arocas, vai em vídeos, testemunho do Sérgio e da Emily. É bem profundo, tem ajudado muitas pessoas. É forte. Seu testemunho com a sua filha é impactante. É realmente assim para plantar a fé no coração de muitas pessoas que estão vivendo, de repente, uma situação que não tem saída, né? Verdade. Para Deus tem, né, Tem, Sérgio? tudo tem. Então, Deus te abençoe, continue abençoando você, sua missão, sua família, seu trabalho, né? Que o Senhor cada vez mais te unja com poder, profeticamente, para você levar aí a palavra dele aonde ele mandar. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós, que Deus possa também te iluminar cada vez mais para você Amém. continuar fazendo esse trabalho tão importante. Que Deus abençoe você que nos acompanhou, que a graça de Deus chegue até a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. Eu recebo, muito obrigada. Para você que esteve conosco aí até agora, minha gratidão. Te agradeço. Pensando em você, é por você que tudo isso aqui acontece. E se fez sentido, você compartilhe, envie para outras pessoas esse episódio. E fique ligado aí no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E para você não perder nada, para você ficar ligado aqui e receber aí os nossos próximos conteúdos, os nossos próximos episódios. Deus abençoe você, sua vida, sua família e até breve. Meu abraço, fiquem com Deus. Amém.